Olá, pessoal. A gente vai dar início a mais uma aula de física e o tema da nossa aula hoje são as forças do cotidiano. Para que a gente possa discutir a respeito das forças observadas durante o dia a dia, é importante pensar um pouquinho a respeito do significado desse termo. Força, do ponto de vista físico, seria algo que possibilita a interação entre os corpos. Então, quando eu falo em força, eu preciso lembrar da ideia da interação. E a interação ela vai envolver pelo menos dois corpos. No caso aqui, quando a gente falar a respeito da força, vai ser importante pensar quem aplica essa força, qual é o corpo que aplica, e também qual corpo recebe a ação dessa força. Outro ponto importante seria pensar nas consequências da aplicação de uma força sobre um corpo. Quando eu tenho uma força aplicada sobre um objeto, essa força ela é capaz de alterar o seu estado de movimento, ela pode também causar alguma deformação, ou ainda essa força ela pode ser responsável também por manter o equilíbrio dos corpos. Nesse caso, não vai ser uma única força, né? Será um conjunto de forças que a gente precisa analisar dentro do contexto da situação. Outra coisa importante, a força ela é uma grandeza física classificada como grandeza vetorial, ou seja, ela apresenta intensidade, direção e também sentido. Um exemplo para a gente pensar sobre essa característica da força, né, enquanto grandeza vetorial, seria considerar uma pessoa na superfície terrestre. Devido à ação da força gravitacional, existe uma força atuando sobre essa pessoa e considerando uma pessoa de 70 quilogramas, essa força é uma força que tem intensidade, ela possui valor de 700 newtons. E essa força, ela é aplicada verticalmente para baixo. Então aqui, se a gente observar, eu tenho a grandeza física massa, que é uma grandeza escalar, porque para essa medida, só basta saber qual é o seu valor e a unidade de medida. Essas são as informações suficientes para eu caracterizar a grandeza massa. Porém, quando a gente fala de força, além do valor da medida, acompanhada da unidade, a gente precisa também pensar qual é a direção de aplicação dessa força e qual é o sentido de aplicação dessa força. No caso aqui, a intensidade é de 700 newtons, mas eu poderia representar essa força usando o vetor. Geometricamente, a representação de um vetor seria esse segmento de reta orientado, né? Ou seja, uma seta. Tá? Conforme a gente pode observar ali na figura, a direção desse vetor, no caso da força, é uma direção vertical, considerando o observador como referencial, né? No caso a gente olhando para a tela, e o sentido da força seria para baixo. Bom, no caso, essa força gravitacional, a gente vai chamar aqui como força-peso. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais a respeito dela. E eu identifiquei essa força pela letra P. Toda vez que a gente tem a representação de uma grandeza vetorial, é comum aparecer essa simbologia na qual, além da letra representando a grandeza, no caso aqui eu usei a letra P, aparece também essa setinha em cima, né, para mostrar que se trata de uma grandeza vetorial. Dando continuidade, uma última informação
seria pensar mesmo no nosso dia a dia, no cotidiano. E aí, no caso, essa ideia de força, ela está associado à ação de você puxar ou empurrar os objetos. Então, quando a gente pensa dessa maneira, talvez fique um pouco mais fácil fazer a identificação das forças, como a gente vai fazer aqui. Pessoal, a nossa aula hoje, ela tem como objetivo que a gente saiba identificar quais são as principais forças que atuam no cotidiano, considerando ali algumas características específicas. E o que a gente vai fazer aqui leva em consideração uma física que foi desenvolvida lá no século XVII, né, algumas ideias a respeito da mecânica que foram estabelecidas por Galileu Galilei e por Isaac Newton. Em especial, a gente vai falar aqui a respeito das leis de Newton. A primeira lei de Newton, conhecida como o princípio da inércia, ela estabelece que se nenhuma força atua sobre um corpo, ou se a resultante das forças que atuam sobre o corpo ela é nula, ela é igual a zero, ou esse corpo está parado, ou esse corpo está em movimento em linha reta, sempre com a mesma velocidade. Então, a primeira lei, né, o princípio da inércia, estabelece a necessidade de que haja força atuando sobre o corpo e que a resultante das forças que atuam ali, ela não pode ser igual a zero, pois, do contrário, o corpo ele tende a permanecer no seu estado de movimento. Tá? Então, esse conceito ele é importante na análise que a gente vai fazer. Ok? A segunda lei, a gente não vai dar muito destaque para ela hoje. A partir da segunda lei, a gente consegue fazer o cálculo, por exemplo, da força resultante sobre um corpo, porque essa força resultante, de acordo com o princípio fundamental da dinâmica, né, que é a segunda lei de Newton, ela é diretamente proporcional à aceleração que esse corpo vai sofrer. Mas o nosso objetivo hoje não é discutir a segunda lei. Tá? Agora, a terceira lei, conhecida como o princípio da ação e reação, ela também vai ser importante aqui na análise que a gente vai fazer. A lei da ação e reação, né, a terceira lei de Newton, ela destaca justamente essa questão de que a força ela está inserida ali nas situações em que você tem a interação acontecendo. Né? Então, aquela ideia do corpo que aplica uma força e do corpo que recebe a ação dessa força. Certo? No caso aqui, estabelecer quem aplica ou quem recebe, né? Fazer uma escolha do que é ação e reação, isso é indiferente, depende muito do referencial, você que estabelece, né? Você que determina ali uma convenção para isso. O importante é sempre pensar nessa ideia de que você tem alguém aplicando a força e da mesma maneira que se alguém está aplicando essa força, ele vai receber uma força partindo daquele que está, num primeiro momento, sofrendo a ação da força que ele aplicou. Então, parece um pouco confuso, mas se a gente pensar um pouquinho com calma, na verdade, começa a fazer sentido. Tá joia? Bom, dito isso, vamos começar, eu já falei dela agora há pouco, com a força conhecida por força-peso. A força-peso, ela é aquela força resultante da ação gravitacional de um objeto próximo à superfície do planeta ou de algum outro astro celeste. Bom, essa força-peso, ela sempre vai ter direção vertical e o sentido
sempre será para baixo. Então, das forças que a gente vai falar aqui hoje, né, as forças relacionadas ao cotidiano, a força-peso é a única força que a gente sempre vai ter a mesma direção e o mesmo sentido. É sempre vertical para baixo, certo? Qualquer objeto que esteja na superfície do nosso planeta ou de algum outro astro no universo, a força-peso que atua sobre ele vai ser sempre vertical para baixo. Aqui, se a gente analisar, por exemplo, um livro sobre uma mesa, ou essa situação em que eu tenho as maçãs ali, algumas caindo da árvore e outras presas ainda à árvore. O que acontece? Em todas elas, eu vou representar a força-peso atuando verticalmente para baixo, certo? Então, observem aqui, né, direção vertical, tanto na mesa quanto no livro, assim como na maçã que está caindo aqui, e o sentido dessa força é sempre para baixo. Essa é a primeira força para a gente poder destacar aqui. Uma outra força que é importante a gente relacionar também é aquela força que se manifesta, né, que é aplicada, melhor dizendo, quando você tem um contato entre superfícies. Então, sempre que eu tenho uma situação em que um corpo ele está apoiado sobre outro corpo, independente se esse apoio acontece numa direção horizontal ou vertical, eu vou identificar essa força como sendo a força normal. A força normal, eu vou indicar aqui na figura, nesse caso, né, eu tenho a moça encostada na parede, então o contato ele está acontecendo numa direção vertical, certo? Percebam que a representação aqui da força, né, do vetor, no caso da força normal, ele está sendo feito considerando a direção horizontal. Eu poderia também, além dessa parte aqui nas costas, né, representar a força considerando o apoio da cabeça, como eu poderia também representar a força atuando aqui nos pés. Com o detalhe de que, no caso dos pés, o contato está acontecendo na horizontal, então a força normal ela atua na vertical. Aqui sobre a mesa, né, como eu tenho o livro em contato com ela, também vou estabelecer ali, vou representar a força normal. E a força normal ela tem essa característica, ela sempre vai atuar numa direção perpendicular à direção das superfícies de contato. Observe em todos os casos aqui que a força representada, no caso força normal, ela nunca está na mesma direção do que o contato entre os objetos. Por exemplo, o contato aqui entre o livro e a mesa, ele acontece nessa direção horizontal e a força normal, ela aparece atuando na vertical. Porque a força normal, ela tem essa característica. Ela sempre atua numa direção perpendicular entre as superfícies dos corpos em contato. Tá? O que é uma direção perpendicular? É aquela direção que vai formar ângulo de 90 graus com a outra direção. Certo? No caso, na hora de analisar o sentido dessa força, é como se a força estivesse entrando na superfície na qual ela está sendo aplicada. O termo entrando, ele não é, do ponto de vista formal, muito interessante para a gente, por isso mesmo eu coloquei entre aspas. Mas para ficar mais fácil de entender, a ideia seria essa. Tá? No caso aqui, por exemplo, olha, eu tenho a força normal, nessa cor azul mais clara, né?
sobre o livro, o meu vetor, o sentido dele, está apontando aqui para o livro, que é o corpo que está sofrendo a ação dessa força. Aqui, olha, eu coloquei também, num azul mais escuro, a força normal agora atuando sobre a mesa, né? E no caso, se eu considero o contato entre o livro e a mesa acontecendo aqui nessa parte de cima, na hora de colocar o sentido da força, essa força ela vai estar apontando para baixo, né? Eu posso entender aqui a força normal como sendo uma superfície empurrando a outra, naquela ideia, né, da ação da força, da forma como a força está atuando ali, eu posso entender dessa maneira. O livro apoiado sobre a mesa, ele exerce uma força sobre ela, né, uma força de contato, portanto uma força normal, que é como se esse livro ele estivesse empurrando a mesa para baixo. De forma semelhante, quando eu analiso a questão da mesa e o livro, eu vou observar que a mesa ela exerce uma força sobre o livro, devido ao contato com ele, e essa força é como se estivesse empurrando o livro para cima, ok? Aqui eu teria essa ideia da ação e reação, olha, força normal da mesa sobre o livro, o azul mais claro, força normal do livro sobre a mesa, que seria o azul mais escuro, né? Aquela ideia da terceira lei de Newton. Bom, uma outra força importante para a gente destacar aqui é aquela que se manifesta, perdão, também quando eu tenho contato entre as superfícies, mas no caso aqui, a gente está pensando na possibilidade de uma superfície deslizar sobre a outra. E aí o que acontece? Vamos imaginar essa tentativa de você provocar um movimento relativo de uma superfície sobre a outra. Então, no caso dessa figura, eu tenho o rapaz empurrando a caixa, e aí se eu considerar a interação da caixa com o chão, a ideia é fazer com que a caixa deslize sobre o chão, ok? O que acontece? O movimento da caixa em relação ao chão, se a caixa vai conseguir deslizar ou não sobre o chão, vai depender da força com que o rapaz empurra a caixa. E aí o que acontece? Num primeiro momento, quando ele encostou a mão ali e começa a empurrar, a caixa ela não vai sair do lugar. E aí o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que aumentar a intensidade da força com a qual ele está empurrando a caixa. Nesse caso, essa força eu posso chamar de força normal também, né? Porque eu estou tendo ali o contato entre a mão e a superfície da caixa. Tá? Então, a forma como esse rapaz ele tenta colocar a caixa em movimento seria aplicando uma força, que nesse caso eu vou entender como sendo uma força normal por conta do contato entre as superfícies. Ok? Bom, mas aí o que acontece é o seguinte, olha, enquanto existe essa tentativa de você empurrar a caixa, mas a caixa não desliza, o que impede essa caixa de deslizar é uma força que a gente chama de força de atrito, no caso aqui, atrito estático, ok? Então, existe essa intenção de que a caixa deslize sobre o chão, mas ela ainda não está deslizando. O que está impedindo ela de deslizar? Né? É a força de atrito, que no caso aqui eu vou identificar como sendo atrito estático. Se a gente pensar na primeira lei de Newton, a ideia, né, do princípio da inércia, a partir do momento que esse rapaz empurrou a caixa, exerceu uma força sobre ela, essa caixa ela deveria alterar o seu estado de movimento. No caso, ela estava parada, ela deveria iniciar o movimento, já que houve aplicação de uma força. Se isso não aconteceu, é porque essa força não é a única que está sendo aplicada pela caixa. Há uma outra força impedindo
o movimento da caixa. Então, se essa força do rapaz empurrando a caixa está ocorrendo para a direita, vai existir uma força atuando para a esquerda, para que o meu sistema entre em equilíbrio, uma força anula a outra, e por isso a caixa não sai do lugar. Essa força que está atuando para a esquerda é justamente a força de atrito estático. Ok? A direção da força de atrito estático, ela é sempre a mesma direção daquela tentativa de movimento que você está querendo iniciar. E o sentido é sempre oposto ao sentido do movimento, caso ele acontecesse. Tá? Bom, aqui uma observação. O que acontece? Olha só. Aqui eu estou vendo um erro. Na verdade, não é oposto à direção do movimento, né? Ele é oposto ao sentido do movimento. Tá? Deixa eu só fazer a correção aqui. Oposto ao sentido do movimento, caso ele ocorresse. Bom, mas voltando àquela situação que a gente estava analisando. Vamos lá. Pessoal, aqui, se a gente considerar, quando você está caminhando, no caso aqui o rapaz ele está tentando caminhar, né, para movimentar a caixa, o ato de caminhar, ele envolve um empurrar o chão para trás, para você poder se deslocar para frente, certo? No fundo, isso é a terceira lei de Newton também. Se eu quero me deslocar para frente, eu vou exercer uma força no sentido oposto, né, no caso para trás, e aí, aquela ideia da ação e reação, da mesma maneira que eu empurro o chão para trás, o chão também vai me empurrar, no caso, né, aplicar uma força sobre o meu pé, mas no sentido oposto, portanto, para frente. Ok? Quando eu estou empurrando o chão para trás, graças ao atrito estático, o meu pé ele não desliza sobre o chão. Do contrário, seria bastante complicado esse movimento, né, do caminhar. Então, eu posso entender aqui o atrito estático como sendo algo importante para os movimentos terrestres, certo? No caso aqui, eu indiquei essa força de atrito do chão sobre o pé, né? Então, quem está iniciando, ou melhor, quem está aplicando essa força seria o chão, quem está recebendo a ação dessa força é o meu pé, ok? Eu poderia ter representado também aquela força inicial do meu pé empurrando o chão para trás, tá certo? Bom, o que acontece? Naquela mesma ideia de você tentar empurrar a caixa, e aí você não consegue porque a força de atrito estático impede a caixa de se mover, no caso, né, para o sentido que você quer, o que acontece? Você aumenta a intensidade dessa força, a força de atrito estático ela também aumenta. Esse gráfico ele representa essa ideia, olha. Começa do zero, né, quando você não estava tentando empurrar a caixa, e aí você começa a empurrar a caixa, exercer uma força, o atrito estático se manifesta ali, considerando o chão e a superfície ali da caixa. Tá? À medida que você aumenta a intensidade da força para conseguir deslocar a caixa, essa força de atrito estático ela também aumenta. Porém, tem um limite para isso. Esse limite está indicado aqui no gráfico como sendo a iminência do movimento. A partir do momento que você atingiu esse limite, se você aumentar um pouco mais a intensidade da força que você aplica, aí sim você consegue vencer o atrito estático e passa a ter um outro atrito,
que é o atrito que a gente chama de atrito cinético ou atrito dinâmico. Porém, esse atrito ele tem uma intensidade menor do que o atrito estático. E por isso você consegue empurrar ali o objeto que você queria, no caso a caixa. Tá? Então, a partir do momento que ocorre o movimento de uma superfície sobre a outra, você tem ali um outro tipo de atrito, né, que você vai identificar como sendo o atrito cinético ou atrito dinâmico, ok? A direção do atrito cinético é a mesma do movimento e o sentido é oposto ao sentido do movimento. Ó, de novo eu errei aqui, a palavrinha não é oposto à direção, é oposto ao sentido do movimento. Ok? Então, essa é a ideia do atrito cinético ou atrito dinâmico. Bom, uma outra força que a gente poderia destacar aqui também é uma força de atrito, mas seria algo específico em que você considera o atrito entre o objeto que se move e o ar. E por conta disso você chama de resistência do ar. Tá? Quando é que você tem a resistência do ar? Quando você tem o movimento de um corpo, certo? Em relação ao ar. E aí você vai observar uma resistência relacionada a esse movimento. Na maior parte das vezes, ou melhor dizendo, né, em muitas situações, essa resistência do ar ela acaba sendo desprezada. Se eu tenho uma pessoa caminhando, por exemplo, a resistência do ar durante esse movimento ela é insignificante, porque a velocidade com que a pessoa caminha ela não é alta o suficiente para causar algum efeito significativo dessa resistência. Agora, quando eu penso em algo se movendo com uma velocidade maior, né, um veículo, por exemplo, aí a resistência do ar ela faz toda a diferença. Tanto é que os veículos eles possuem uma aerodinâmica adequada para favorecer esse movimento, tá certo? A direção é a mesma do movimento, mas o sentido ele é oposto ao movimento. Então, por exemplo, nessa situação em que eu tenho uma pessoa pulando de paraquedas, como o movimento ocorre na vertical, a atuação da força de resistência também é na vertical, porém, a pessoa se desloca para baixo, a resistência está no sentido oposto, portanto, para cima. Aqui só uma curiosidade, quando eu penso nessa ideia da resistência do ar, durante o movimento de uma bola, por exemplo, né, uma bola de futebol, a gente tem ali alguns efeitos que vão definir a trajetória da bola, né? E esses efeitos que vão acontecer ali, eles têm relação entre a interação do ar e a bola, né? Essa interação ali que vai se manifestar a partir dessa força que eu identifico como sendo a resistência do ar, ok? Bom, uma outra força importante para a gente analisar aqui seria aquela força que atua quando você tem uma situação envolvendo uma corda, por exemplo, ou um fio, ou mesmo um cabo, ok? E essa força a gente vai identificar como sendo força de tração ou força de tensão, ok? Essa força, ela tem uma direção que é a mesma direção da corda ou do fio ali esticado. E na hora de pensar sobre o sentido, eu vou usar o seguinte raciocínio. Se eu pego uma corda esticada, por exemplo, o sentido da força, ele é tal que vai manter essa corda ali esticada, né?
Se eu penso no objeto que está sendo puxado por essa corda, o sentido vai ser aquele que permite o movimento do objeto quando eu puxo, né, usando a corda ali, tá? Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo, talvez fique mais fácil relacionar esse sentido. Mas a ideia principal é essa. E aí, no caso, lembrar o seguinte, olha, além da situação do fio e da corda, eu posso ter uma situação envolvendo um cabo ali, por exemplo. Essa situação que eu coloquei aqui, de um lustre pendurado, eu posso pensar aqui, né, onde estão as lâmpadas, né, essa estrutura onde as lâmpadas estão, para mantê-las aqui suspensas, a força seria a força de tração, né, que no caso atua na direção vertical, sentido para cima, né? Essa força de tração, ela equilibra a força-peso que está puxando o objeto para baixo, tá? Uma outra força que a gente poderia destacar aqui seria aquela força que vai aparecer, né, que vai atuar quando eu tenho objetos, materiais que possuem essa propriedade que a gente costuma chamar de elasticidade, né? Então, quando você deforma esse objeto, seja comprimindo ou esticando, ele tem a propriedade de retornar ao seu formato inicial, que é como costuma acontecer com uma mola, por exemplo. A força, nesse caso, a gente chama de força elástica. Eu posso pensar numa outra situação além da mola, né? Quando eu tenho ali um elástico, né? Aquela corda do bungee jump, por exemplo, eu posso atribuir a força elástica ali também, né? Durante o salto. A direção da força elástica é a mesma direção da deformação sofrida ali pelo objeto. E o sentido é sempre contrário ao da deformação, tá? No caso aqui, se eu considerar essa corda elástica, né, considerando o bungee jump, quando a pessoa ela saltou ali e a corda foi esticando, na hora que você chega no limite da deformação da corda, né, para essa corda esticar, ela houve uma força, né, no caso o peso aqui atuando sobre a pessoa, atuando para baixo. E aí se eu penso na força que essa pessoa aplica sobre a corda, essa pessoa ela está aplicando uma força também para baixo ali, né? Porém, quando chega nesse limite, o que vai acontecer? Já que a corda ela tem é uma corda elástica, né? Ela tem essa propriedade de retornar ao seu formato inicial, ela tem essa elasticidade, eu vou observar aqui a força se manifestando para cima e aí a pessoa ela é puxada de volta, né? Então a corda ela está aplicando uma força que eu vou identificar como força de força elástica aqui no caso, verticalmente para cima sobre essa pessoa. Tá joia? Bom, pessoal, para que a gente possa entender essa identificação das forças, né, das diversas forças possíveis aí no cotidiano, eu vou trazer aqui uma situação para que a gente faça essa análise, tá? Então, considere o seguinte, olha, o trabalhador de uma transportadora puxa uma caixa a partir de uma corda, conforme a figura abaixo. Identifique as forças atuantes nessa situação, considerando os vetores identificados na figura. Em seguida, indique a direção e o sentido de cada uma delas e quais formam pares de ação e reação. Bom, para fazer esse exercício, eu montei aqui uma tabela
organizando as informações ali, ou pelo menos parte das informações que foram pedidas lá no enunciado. Né? Então, primeiro eu tenho que entender o sistema. Né? O trabalhador puxando uma caixa, e para puxar essa caixa, ele está usando uma corda. Ok? Então, eu já citei aqui 3 objetos que vão interagir para que o movimento aconteça. Porém, eu tenho um 4º objeto que vai interagir com o trabalhador e com a caixa, que é justamente o chão. Então, o nosso sistema físico, nesse exercício, ele possui 4 elementos. O trabalhador, o homem que está puxando a caixa, a corda, que é o que ele está usando para poder tentar iniciar o movimento dessa caixa, a caixa e o chão. E aqui, para cada um desses elementos, estão indicadas as forças que atuam em cada caso. E as forças, elas foram numeradas aqui de 1 até 12. Então, eu já coloquei aqui todas as forças que eu preciso identificar. E agora eu vou pensar na natureza dessas forças, ou seja, que força é essa? É a força peso? É a força de tração? É a força normal? Enfim, daquelas forças que eu citei anteriormente, qual se manifesta, né? Qual está sendo aplicada na situação do nosso exemplo. Tá? Vou começar aqui pela força de número 1. Essa força número 1, se eu analisar, a direção da força ela é vertical e o sentido dessa força seria para cima. E aí eu tenho que pensar, considerando o esquema apresentado aqui nessa figura, quem poderia estar aplicando essa força de número 1 sobre a caixa? Será que é a corda? Será que é o homem? Ou será que é o chão? Né? Aí eu tenho que pensar, bom, a caixa ela está apoiada sobre o chão. Então, eu tenho que lembrar daquela ideia da força normal, né? Aquela força de apoio. E como é que a força normal atua? Ela atua perpendicularmente às superfícies em contato. Chão e fundo da caixa, eu vou pensar na direção da superfície ali como sendo o quê? Horizontal, certo? Portanto, a direção perpendicular à horizontal é justamente a vertical, que seria aqui a direção da força de número 1. Sentido para cima. Lembra daquela ideia? Olha, apoio entre as superfícies. É como se o chão impedisse a caixa de ser puxada para baixo pela força-peso, né? Pela força gravitacional. Então, eu posso entender aqui a força normal que o chão vai exercer sobre a caixa como sendo uma força que está empurrando a caixa para cima, que é justamente o que acontece aqui quando eu analiso a força de número 1. Tá? Então, a força de número 1 é a força normal do chão sobre a caixa. Pessoal, percebam a forma como eu estou identificando aqui a força, certo? Quem está recebendo a ação dessa força seria a caixa. Então, a força normal está sendo aplicada na caixa, ok? Agora, percebam que eu identifiquei também quem aplicou essa força. Porém, na hora de escrever aqui, eu indiquei o responsável por essa força da seguinte maneira, olha, o responsável é o chão, então, normal, que é a força, né, do chão. Estou dizendo que é o chão que aplica essa força sobre a caixa, tá? Então, presta atenção
na forma como a gente vai colocar essa identificação aqui. Força normal do chão na caixa, que é a força de número 1. A direção dessa força, como a gente falou, é vertical e o sentido é para cima, ok? Lembrar que para cada direção estabelecida, eu posso ter 2 sentidos possíveis. Agora, aqui a gente está usando muito horizontal e vertical. Porém, existem outras direções possíveis, né? A gente pode chamar de direção oblíqua, que é aquela que forma ângulo com a horizontal, consequentemente com a vertical, né? Então, quando eu não tenho a força atuando nem na vertical, nem na horizontal, ela está numa direção oblíqua, é importante que eu conheça qual é o ângulo entre essa força e uma das direções, ou horizontal ou vertical, ok? A força de número 2, ela também está sendo aplicada sobre a caixa. Agora vamos pensar o seguinte, olha, verticalmente para baixo. Que força costuma ser aplicada verticalmente para baixo? Força-peso. E aí eu vou analisar para ver se faz sentido, né? A caixa na superfície terrestre, ela está sob o efeito gravitacional. Então, eu não posso desprezar a força-peso ali, que atua verticalmente para baixo, só pode ser a força de número 2. Quando eu vou falar da força-peso, a forma de colocar, né, de escrever a identificação, ela vai ser um pouquinho diferente. Porque o responsável pela força-peso sobre os objetos na superfície terrestre é a própria Terra, né, o próprio planeta Terra. Então, aqui eu vou indicar de uma forma mais objetiva, né, de uma forma mais específica. Sempre que eu falar da força-peso, no caso aqui é a caixa, né, eu vou escrever dessa maneira, olha, peso da caixa, ok? Qual que é a direção? Vertical e o sentido para baixo. Bom, força de número 3, ainda sobre a caixa, se eu observar a posição em que o vetor está indicado, né, o vetor correspondente à força de número 3, ele mostra para mim a proximidade ali com a corda, né, essa interação entre a caixa e a corda. Falei em corda, tem que lembrar de força de tração. Então, a força de número 3 é a tração, agora presta atenção, da corda na caixa. Quem está recebendo a ação da força é a caixa, por isso, na caixa. Quem aplicou a força? A corda. Então, tração da corda. Direção horizontal, sentido para a esquerda. Já a força de número 4, embora ela também esteja aplicada na horizontal, eu vou observar que está na parte de baixo ali da caixa. E isso me faz pensar na interação com o chão. Como a caixa está deslizando sobre o chão, eu vou lembrar que no caso da força de atrito. Então seria o atrito do chão da caixa. Horizontal para a direita. Lembrar que a força de atrito ela sempre tem sentido oposto ao movimento. Como você está deslizando a caixa para a esquerda, né, o homem está puxando a caixa para a esquerda, o sentido da força de atrito vai ser para a direita. A força de número 5, ela atua sobre o homem. Se observar o desenho, indica para mim o vetor correspondente à força de número 5 sendo aplicado ali na mão, né? Então eu vou pensar naquela ideia do homem puxando a caixa. Portanto, também é uma força de tração, no caso da corda no homem. Horizontal para a direita. A força de número 6, ela está sendo aplicada verticalmente para cima, no pé do trabalhador.
Então, eu vou imaginar ali, olha, existe o apoio entre o pé e o chão, portanto, se eu falei em apoio, eu vou lembrar da força normal. Quem aplica essa força é o chão, no caso, está aplicando a força no homem. Direção vertical, sentido para cima. A força de número 7 também é uma força horizontal, aplicada no pé do trabalhador, né? Então eu vou imaginar que é por conta da interação com o chão. E aí aquela ideia tem a ver com o movimento ou a tentativa de movimento, né? Portanto, é uma força de atrito. No caso aqui, seria um atrito estático. Eu não vou detalhar isso na hora de identificar a força, mas é diferente da força de número 4, porque a caixa ela desliza sobre o chão, né? Então, é um atrito cinético ou dinâmico. O pé do trabalhador, ele não desliza sobre o chão. Por isso, ele é um atrito estático. Direção horizontal, sentido para a esquerda. A força de número 8, verticalmente para baixo, força-peso, no caso, peso do homem. Depois, a força de número 9 está sendo aplicado na corda, então só pode ser força de tração. E no caso, é a tração aplicada pelo homem. Então, tração do homem na corda. Horizontal para a esquerda. Força de número 10 também na corda, só que agora aplicada pela caixa. Tração da caixa na corda. Direção horizontal, sentido para a direita. A força de número 11 é o chão, né? No caso ali, considerando que ela está indicada na esquerda, à esquerda eu tenho o homem, portanto, a interação do chão com o homem, tá? Pessoal, no caso, eu poderia pensar tanto na força normal como na força de atrito. Só que a força normal, ela tem direção perpendicular à superfície, o chão está na horizontal. A força também está na horizontal, portanto, não pode ser a força normal. Só resta força de atrito. Atrito do homem no chão. Horizontal para a direita. De modo semelhante, eu tenho a força de número 12, correspondente à interação com a caixa, que vai ser o atrito da caixa no chão, horizontal para a esquerda. Observem que aqui não foi indicada a força normal do homem no chão, nem da caixa no chão, né? Se a gente fosse indicar, a gente poderia colocar uma força vertical para baixo aqui, próximo à força de número 11, e no caso da caixa, uma força vertical para baixo, próximo aqui à força de número 12. Mas a figura ela não traz essa indicação, ok? E para finalizar, falta apenas indicar os pares ação e reação. De novo, para ação e reação seria uma referência à terceira lei de Newton. Eu vou imaginar quem aplica e quem recebe a ação dessa força. Na hora que eu tomo como referência a aplicação, eu vou entender isso como sendo a ação. Quem recebe também aplica uma força no outro corpo, que seria a reação. De novo, o que é ação e o que é reação não importa. O importante é eu lembrar e saber que as duas coisas estão acontecendo ali ao mesmo tempo, tá? Para ação e reação, primeira coisa tem que ser a mesma força. Força tem que ser a mesma natureza. Então, por exemplo, se eu falo em força normal, a reação da força normal tem que ser outra força normal. Não poderia ser, por exemplo, a força peso ou a força de tração. Para ser ação e reação, tem que ser uma força de mesma natureza. A direção é a mesma, só muda o sentido. Toda força tem o seu par ação e reação. E aí, se eu tenho, por exemplo,
normal do chão na caixa. O par ação e reação para essa força seria normal da caixa no chão. Percebam que só inverte o sentido ali, tá? A direção tem que ser a mesma e a natureza da força tem que ser a mesma. Só o sentido é que muda, ok? Na minha tabela, eu não tenho essa força normal da caixa no chão. Então, eu não vou identificar aqui, embora ele exista, uma força para formar o par ação e reação com a força de número 1. Também não vou identificar, no caso, do peso, né, da força peso. Eu tenho reação para a força peso? Tenho. Toda força tem o seu par ação e reação, né? Se eu identifico como sendo a força peso a ação gravitacional do nosso planeta sobre a caixa, a reação seria a ação gravitacional da caixa sobre o nosso planeta. Só que isso não está indicado, né, lá no nosso exercício, no nosso exemplo, e em boa parte das situações a gente não costuma fazer essa identificação, porque está meio que implícito ali, né? Mas enfim, quando eu vou para a força de número 3, eu percebo que a reação seria a força de número 10. Observem, olha, a mesma força, tração, só inverte aqui o sentido de aplicação. Enquanto a força 3 é tração da corda na caixa, a força 10 é tração da caixa na corda. E aí, ao longo da tabela, eu vou perceber também o outro par ação e reação, atrito do chão da caixa, atrito da caixa no chão. Depois, tração da corda no homem, tração do homem na corda. E, por último, atrito do chão no homem, atrito do homem no chão. Esses são os 4 pares ação e reação que a gente pode identificar nesse exercício. Força 3 e 10, força de número 4 e número 12, de número 5 e número 9, e a força de número 7 com a força de número 11. Esses são os pares ação e reação na situação que a gente analisou. Tá joia? Bom, com isso a gente finaliza a aula de hoje. O nosso objetivo aqui, como eu falei, foi identificar as principais forças que atuam nas situações do dia a dia envolvendo movimento, levando em conta as ideias da mecânica estabelecidas principalmente por Newton, né? Qualquer dúvida, por favor, se manifestem lá nos grupos e não deixem de fazer os exercícios relacionados a essa aula. Obrigado pela atenção de vocês e bons estudos a todos.